Oi, crianças, beleza? Bom dia. Vamos para mais uma aula de geografia, dando sequência ao bioma Amazônia, né? O maior complexo regional brasileiro. A Amazônia, eu coloquei para vocês aqui, esse é um trabalho artístico, um quadro maravilhoso, um painel, na verdade. Você vê um índio e você vê a floresta, né, que se adentra. O índio, o primeiro nativo, né? O habitante primordial da Amazônia. Vamos falar um pouco de como a Amazônia foi povoada, né? Não pelos índios, né? Mas por migrantes, principalmente, né? Da região Centro-Sul e da região Nordeste. Pode passar? Temos então dois objetivos na aula de hoje. Conhecer algumas características a respeito da ocupação do território da Amazônia. Quando falamos de ocupação do território da Amazônia, estamos tratando de uma geografia social, aspectos sociais. Identificar as principais características de uma bacia hidrográfica. Vou explicar o que é isso. Destaque para a bacia amazônica. Vamos falar do rio Amazonas. Então, vamos tratar de aspectos físicos, uma geografia física. Lembra que na aula passada nós trabalhamos geografia física. Falamos da vegetação da Amazônia, da floresta amazônica. Falamos da mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Lembram? Essas regiões, elas se diferenciam pelo grau de inundação, né? Terra firme, na verdade, nunca é inundada, né? Pode passar. Ocupar a Amazônia nunca foi uma tarefa fácil. Olhando para a imagem, a gente consegue entender isso. Devido ao fato de a mata ser fechada e o clima ser quente e chuvoso. As dificuldades para ocupar essa região eram tantas que ela ficou conhecida como Inferno Verde. Inclusive tem muitos livros, muitas obras com esse título, Inferno Verde. Pode passar. A Amazônia, de acordo com o complexo regional, é a maior região do Brasil. É o espaço de povoamento mais recente do nosso país. Espaço de povoamento mais recente, porque a população brasileira que se consolidou, ela começou aqui no Nordeste, litoral, né? Desceu para a região Centro-Sul, só depois veio para cá, né? Para a região da Amazônia. Claro, aqui já era habitada por índios, assim como aqui e aqui. Então, estou me referindo ao povoamento posterior, né? Aos indígenas, né? Pessoas vindas do Centro-Sul e do Nordeste. Essas pessoas, né, migraram em direção à região da Amazônia, o maior complexo regional brasileiro. Pode passar? Devido à dificuldade de ocupação, a maior parte da população se concentra ainda hoje nas margens dos rios, dependendo da pesca para a sua alimentação. População ribeirinha. Uma população muito pobre que vivem à margem do rio. Por isso, ribeirinha. Olha só, né, a situação dos moradores aqui. Olha a casa, a construção muito simples, muito rudimentar, né? Olha aqui uma canoa, né, a dependência dessa atividade econômica da pesca, né? Pode passar? A maior parte da população ribeirinha vive nas capitais ou ao longo dos rios, onde constroem suas casas sobre estacas ou moram em casas flutuantes. Olha essa casa flutuante. Olha que coisa impressionante. Imagina como viver numa região assim, né? A gente, aqui de Orlândia, interior, né? Tudo tão fácil, tudo tão simples, né? Relativamente falando. Olha as condições de vida dessas pessoas, né? Pode passar? E aqui está outra forma de moradia.
Boa parte da comunidade ribeirinha da Amazônia vive em casas de palafitas. Na época das enchentes, imagina, esse rio sobe e alaga a casa, né? Olha a situação. Por isso, usam o recurso de subir o piso das casas de palafita com tábuas para que as águas não os alcancem. Olha a situação. Isso aqui é um aspecto muito comum nessa região da Amazônia, né, às margens do rio, população ribeirinha, casas de palafitas, assim, sobre tábuas. Pode passar? Por conta dos aspectos geográficos do país, é na Amazônia que está a maior parte desta população ribeirinha. Olha só, né? Como os vizinhos, olha só que situação, né? Como um bairro sobre o rio, né? É impressionante. Pode passar? Bom, algumas características da população ribeirinha. Uma população muito pobre e carente. Ribeirinho, como eu disse, é o habitante tradicional das margens dos rios. Vivem com as condições oferecidas pela própria natureza, por exemplo, da pesca, adaptando-se aos períodos das chuvas. Porque a adaptação com as chuvas, as cheias, né, os rios sobem o nível e as palafitas, né, aquelas ripas, né, aquelas estacas, sustentam a casa no caso das enchentes, ou das cheias, melhor dizendo. Tendo a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência, mas cultivam também pequenos roçados para subsistência. Baixo nível de assistência médica. Problemas ocasionados pela ineficiência de saneamento básico, rede de esgoto, água tratada. Falta isso nessas regiões, né? Ineficiência de saneamento básico, responsável inclusive por muitas doenças. E baixa assistência médica. Olha que situação precária da população ribeirinha. Pode passar? Apesar de ter estradas, os rios continuam sendo o melhor meio de comunicação e transporte. Olha só esse senhorzinho na sua canoa, né? Olha só a cultura indígena como está presente, né, nesta população, né, ribeirinha. E os rios são as estradas, né, da Amazônia. Pode passar? A Amazônia brasileira possui 4,7 milhões de quilômetros quadrados. Isso é a Amazônia brasileira. Está no nosso território, Brasil. Mas existe uma Amazônia internacional, maior, que possui 7 milhões de quilômetros quadrados. Eu disse para vocês que a Amazônia, ela está presente não só no Brasil. São 9 países, incluindo o Brasil. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Esse é o bioma amazônico. Então nós temos uma Amazônia brasileira nacional e uma Amazônia internacional, né, que ocupa 9 países, incluindo o nosso Brasil. Pode passar? Agora existe a Amazônia legal. Preste atenção. O conceito de Amazônia legal foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região da Amazônia. Então a Amazônia legal, ela tem uma função política e social, atender às questões, né, que envolvem a população e suas necessidades nesta região. Preste atenção, pode passar. A Amazônia legal, olha só, é uma área de 5.217.423 quilômetros quadrados. Não sei se hoje é esse número em função do desmatamento, que corresponde a 61% do território brasileiro.
além de abrigar todo o bioma Amazônia. Lembra que bioma é uma unidade geográfica que comporta aspectos comuns em relação à vegetação, em relação a clima, em relação a relevo. A Amazônia brasileira, o bioma, não é a Amazônia legal não é só o bioma Amazônia, mas também o bioma Cerrado, que está aqui, e Pantanal Mato-Grossense. Então nós temos na Amazônia legal não só o bioma Amazônia, mas outros como o Cerrado e o Pantanal. Então essa região ela foi criada, foi formalizada com o objetivo de atender às questões sociais e econômicas desta população. Pode passar? Agora vamos tratar da bacia hidrográfica amazônica. Olha o rio Amazonas. Vamos ver que ele é o segundo mais extenso do mundo. Só perde para o rio Nilo. Bacia amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia amazônica, ou bacia do rio Amazonas, está situada em vários países da América do Sul. Você vê Bolívia, Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana. É a mais extensa, de maior densidade de água do mundo, de maior volume de água, e possui o maior potencial hídrico. Isso é uma bacia hidrográfica, o rio Amazonas e os seus afluentes, os rios que desaguam no rio Amazonas. Olha só, eu trouxe aqui algumas informações. Os afluentes principais, os rios que desembocam, que drenam, que abastecem o rio Amazonas. Rio Purus, Rio Negro, Rio Madeira, Rio Uatumã, Rio Tapajós, Rio Curuá, Rio Xingu. São vários. Países da bacia hidrográfica. Países que correspondem a essa região ocupada por toda a bacia. A bacia, então, não é só o rio Amazonas, mas os seus afluentes. Peru, Colômbia, Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador e Guiana. Pode passar? Mas o que é uma bacia hidrográfica? Vem pra cá, o que é uma bacia hidrográfica? Fala pra mim, fala, Roque! Pode passar. Bacia hidrográfica é a porção do espaço em que as águas das chuvas, do subterrâneo, das montanhas ou de rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo. Isso é uma bacia hidrográfica. Olha, toda essa região, não só esse rio principal, mas os seus afluentes, os rios que escoam em direção a esse rio principal. Eu trouxe uma outra imagem para melhor explicar para vocês. Pode passar, Carol. Aqui, nós temos aqui mais visível, de uma forma mais visível, os afluentes, tudo bem? Os afluentes são os rios que vão desembocando nesse e que desembocam num maior, tá bom? Isso é um mapa mental, o que é a bacia hidrográfica. Vocês podem olhar com mais calma em casa, Vocês têm aqui uma definição bem resumidinha de uma bacia hidrográfica. Todo esse complexo compreende, então, uma bacia hidrográfica. A nossa amazônica é a maior do planeta. Tudo bem? Pode passar. Aqui está a nossa bacia hidrográfica, mais uma vez. Quando entra no Brasil, torna-se Solimões. O rio Amazonas, ele nasce aqui, no Peru. Então, ele vem entrando. Quando ele chega aqui, entrou no Brasil. Ele recebe o nome de Rio Solimões. Solimões. E aqui existe uma confluência, um encontro de dois rios.
o Solimões, que é o rio Amazonas, que entrou aqui no Brasil com esse nome Solimões, e tem o Rio Negro, que vai encontrar ele aqui em Manaus. Em Manaus recebe o nome de Rio Amazonas, no Brasil. Então aqui é a nascente do Rio Amazonas. Vem, e aqui é a sua foz, onde ele deságua no Oceano Atlântico. Pode passar? O Amazonas é o segundo rio mais extenso do planeta, como eu disse, 6,4 mil quilômetros. Só perde para o rio Nilo, que está na África do Norte, no Egito. Não só no Egito. No entanto, apresenta maior vazão de água. Vazão significa o fluxo de água. É o maior volume num fluxo, tá bom? E o maior potencial hídrico do planeta. Está presente nos países Peru, Colômbia, Brasil, e sua bacia hidrográfica em sua bacia hidrográfica estão, também os países Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana. Olha só o rio Amazonas, que maravilha! Você vê esses meandros, essas curvas, né? Pode passar? Agora, olha que coisa interessante. O encontro entre esse afluente, esse rio que está desembocando aqui no Amazonas, Rio Negro, na verdade está desembocando no rio Solimões. Quando acontece esse encontro, o rio Amazonas passa a ser chamado de Rio Amazonas no Brasil. Com esse encontro do Negro com os Solimões. E veja que a água não se mistura. Olha que coisa impressionante. Uma obra-prima da natureza. O Rio Negro e o Rio Solimões. Pode passar? Rio Negro e Solimões. Uma dupla sertaneja. Se eu não me engano, perto aqui da gente, de Franca. Nos 3.165 quilômetros que percorrem todo o território brasileiro, o rio Amazonas sofre um desnível suave e progressivo de apenas 82 metros. Isso é muito propício para a navegação, né? Em 1997 foi inaugurada a Hidrovia do Rio Madeira. Hidrovia, essa estrada feita no rio, entre aspas. Como a região é relativamente plana, ela é facilitadora, né, dessas embarcações, né, do curso dessas embarcações. Pode passar? Outra característica marcante do rio Amazonas é o fenômeno da pororoca, que consiste na formação de ondas provenientes do encontro violento das águas do rio Amazonas com o Oceano Atlântico. Olha que coisa, que fenômeno maravilhoso da natureza. O rio que está encontrando com as águas do mar, promovendo esse evento, pororoca, essas ondas que vocês estão enxergando aí, tá bom? Preste atenção nas atividades, bons estudos, nos vemos na próxima aula. Tchau, moçadinha!